O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos encontramos em Eucaristia para viver esse tempo da graça, onde o Senhor nos convida a viver a sua justiça. E é tão importante a gente observar bem esse plano de Deus, né, na vida do ser humano. Veja a leitura do Evangelho, vamos nos deter mais no Evangelho. Ela nos dá uma frase que a gente, se não souber usar bem, ela vai simplesmente ser um chavão, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Em cima dessa máxima se discorre, vamos dizer assim, de trás para frente, vem toda a história proclamada ali no Evangelho que Mateus escreveu para a gente. É interessante o fato que nós estamos já nesse momento do auge de Jesus como ministério. E a comunidade dos partidários de Herodes, a comunidade dos fariseus, enfim, essa comunidade toda já começa a se sentir incomodada pela presença de Jesus. Não porque Jesus é alguém que está atrapalhando no sentido pejorativo. Não, ele está sendo verdadeiro. E por ser verdade, está nos incomodando porque nós conhecemos a palavra, mas não a vivemos. Assim, o contexto daquela época. E quando acontece uma ação assim, vai surgindo, entre aspas, amigos. E esses amigos não estão ali simplesmente para, né, jogar com a verdade, mas para arquitetar uma realidade, para tirar de foco aquele que para o grupo pode ser sinal de perigo. Né? Aí é o fato. Jesus Cristo estava sendo para esse grupo de pessoas sinal de perigo. Por quê? Porque eles estavam com medo de perder o seu prestígio enquanto aqueles que estão à frente da comunidade. Aí começa a ação, e é interessante isso, né? Porque pode também o ser humano cair nesse perigo de dizer, né, de ter essa síndrome, não digo uma síndrome no âmbito patológico, né, a síndrome do abandono, não é essa. Isso é uma patologia que tem que ser trabalhada, muito bem cuidada, para que a pessoa possa voltar à sua estrutura. Mas também existe uma outra realidade, que também podemos até chamar de síndrome do abandono, mas no sentido de que a pessoa fica presa e fica sofrendo sobre realidades de abandono. Né? Por exemplo, assim, se olharmos o abandono de uma amizade, a incompreensão de um trabalho, o abandono, a perda de um emprego, a perda de uma realidade familiar, enfim, ficamos sofrendo aquela ação e não conseguimos olhar adiante. Parece que aquela estrutura é maior
do que a própria realidade de Deus conosco. A gente até pode falar assim, mas eu sigo o nosso Senhor, eu caminho, mas por que sou fraco nessa realidade? Não é porque nosso Senhor te abandonou, é porque às vezes nós ficamos, fixos naquela estrutura como se tivéssemos uma dívida a ser paga. E o Senhor hoje nos convida a ir um pouco mais além, quase que para dizer, olha, o que passou já foi. Agora temos que olhar adiante, tudo tem o seu tempo e o seu momento, mas temos que olhar para frente, com o Senhor. O olhar no Senhor nos dá o sentido da vida. Então esse é o primeiro fato. A comunidade dos fariseus e a comunidade dos partidários de Herodes estavam com medo dessa perda do prestígio, porque se uma vez perdendo a popularidade junto ao povo, eles iam se questionar, e agora? O que vamos fazer? Se eu perco o povo, perco o prestígio, logo perco também o cash. Então a gente começa a olhar um pouquinho essa situação, que eles estão com medo. Então, se Jesus Cristo está atrapalhando os seus negócios, vamos tirar Jesus Cristo do centro das atenções. E aí eles fazem essa realidade que a gente conhece tanto, Primeiro, eles agem com hipocrisia. Às vezes também a gente pode cair nesse perigo de sermos presas da hipocrisia. Quantas pessoas hipócritas, vamos dizer assim, no sentido de fraqueza, vivem realidades, amizades que não são puras, mas são de interesses. E às vezes a gente olha para uma ação e vê, parece que estão trazendo para a gente uma determinada segurança ou reconhecendo, mas nada. Tudo aquilo que falam é simplesmente uma ironia para se manter num grupo. E não leva adiante. Veja que interessante, eles chegam para Jesus e falam, mestre, sabemos que tu és inteligente e sábio. Espera aí, Jesus Cristo não frequentou a escola rabínica. Então por que eles chamam de mestre? Olha que interessante o fato. Eles reconhecem o magistrado de Jesus, a ação rabínica de Jesus, mas eles fazem isso não de uma maneira de reconhecer por valor, mas reconhecer por ironia. Sabemos que é justo, e que não faz o mal a ninguém, que não age errado. Olha que interessante o fato. Às vezes a gente tem que ter aquela destreza. Jesus tinha destreza sobre esta realidade e a prudência, para não trocar os pés pelas mãos. Jesus Cristo acolhe aquela ironia, depois fala, como vocês são hipócritas, são sem inteligência. Essa hipocrisia é o sinônimo de ser uma pessoa sem inteligência. Porque se eu quiser uma amizade somente por interesse, de que ganho eu vou ter de tudo isso? Porque se uma vez não obtendo sucesso, a pessoa deixa, vai embora. E aquele que caiu na armadilha, sente sofrimento e dor. Então temos que, Jesus Cristo nos ensina um primeiro passo, a gente vai chamar isso de prudência. Seja prudente nas tuas conversações, para não cair em teias que não vão te conduzir à vida, mas vão te dar realidades de perda. E as realidades de perda não vão te conduzir ao mistério de realidade verdadeira que é Cristo. A outra ação importante aqui está no checkmate que eles dão em Jesus. Vocês viram a pergunta? Que interessante. É lícito ou não? É justo ou não dar o tributo a César, pagar o imposto? É interessante o fato porque eles colocam Jesus em 3 situações constrangedoras. Primeira, a realidade romana do império. Se Jesus negasse, dizendo não temos que pagar o imposto a César, o que ele estaria fazendo? Estaria sendo contra a estrutura governamental que lhe era aplicada. Logo ele ia sofrer as consequências e os partidários de Herodes e os fariseus iam lavar as suas mãos. A outra ação, se ele falasse que tinha que pagar o imposto a César, é justo pagar o imposto a César, ele iria contra a estrutura do governo do momento ali, daquele território, chamado pelo rei Herodes, os partidários de Herodes. Logo, Jesus seria pego sobre uma realidade contra os judeus. Então, traria aquela realidade de não ser fiel ao seu povo. E o terceiro ponto, rabínico. Se Jesus Cristo desse valor ao governo,
ao governo de Herodes e ao governo de César, o que Jesus estaria fazendo? Né? Ou ficando em cima do muro, ele perderia o prestígio do rabinato. Então, logo as pessoas não dariam tanto valor para ele. Viram que caiu em 3 situações difíceis? Ali a gente vai dizer, Jesus Cristo encontrou o checkmate. Né? Para os mais populares, ia falar assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Né? Ele teria que, não sabia para onde fugir, não é verdade? Não, Jesus Cristo é cheio do Espírito Santo, é Deus. O Espírito Santo está com ele, o Pai está com ele. Olha a resposta que Jesus Cristo dá para aquela comunidade. Primeiro ele pede a esfinge, a moeda. De quem é a marca que está aqui? Ah, de César. Então dá a César o que é de César. Espera aí, não era todo mundo que tinha essa moeda. Porque essa moeda equivale a um salário. É um denário que tinha esfinge. Né? César não ia colocar a face dele numa moeda de 10 centavos, viu, gente? Ele ia colocar numa coisa maior, né? Porque César era chamado de Augustus, era chamado de Máximos, era chamado de divinos. Então, dentro do império, César era divinos. Divinos significa que César era Deus. Olha que interessante. Dai a César o que é de César. Jesus Cristo está ensinando, primeira coisa, seja você justo. Se é para pagar esse imposto, pague. Ah, mas eles não são merecedores do imposto. Não se preocupe com isso, seja você o justo. Aplique você a justiça, seja honesto, não sonegue. Então, a primeira coisa, ele ajuda a entender que toda essa realidade de sonegar uma ação justa é pecado. Né? Ah, mas eles não merecem. O problema que eles não merecem vai resolver eles lá com Deus. Seja você o justo e o correto diante dos homens, porque é para isso que Deus te constituiu pessoa. Esse é o primeiro fato. Se a moeda dele tem a marca dele, devolva para ele o que pertence a ele. Né? Seja correto. Olha que coisa forte. Depois Jesus vem e fala ainda para a comunidade. Olhando para esse povo, diz, agora dai a Deus o que é de Deus. Eles não esperavam essa resposta. Aí me lembra um pouquinho o livro das Origens, para entender se dai a Deus o que é de Deus. Veja que interessante. No livro das Origens, Gênesis, quando cria o homem, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem. Interessante o fato, não é? Façamos o homem à nossa imagem. Repararam que a fala está no plural? Né? Não está no singular? Para o judaísmo, a gente entende um fato. Um é nosso Deus que fez o céu e a terra. Mas quando Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem. Que imagem é essa? Olha que interessante, que imagem é essa? Façamos a nossa imagem. Imagem de quem? É uma pergunta, gente. É interessante a pergunta, né? Olha que interessante, a gente fala imagem de Deus. Mas por que está lá? Façamos o homem à nossa imagem. Porque Deus é? Ai, minha Nossa Senhora. Amanhã começa, até você que está em casa, começa também a catequese. É uma maravilha. Né? Deus, quem é Deus? Deus é Pai, mas Ele é só Pai? Não, Deus é... Ah, minha Nossa Senhora, graças a Deus, eu escutei uma voz que vem do alto. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Olha que beleza, Deus são 3 pessoas, numa única realidade. Deus. Então, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, o homem é feito à imagem de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Olha que força! Você é a imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos, porque Deus não cria sozinho. Deus Pai, o Filho e o Espírito estão nessa criação. Façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem, assim o faremos. Então você reflete a imagem de Deus. Por isso que Jesus Cristo fala, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus em você? Essa é a pergunta. Oh, meu Deus do céu, não me deixa com vergonha na frente das câmeras, quer dizer, só tem uma, né? Não me deixa com vergonha. O que é de Deus em você? Tudo! Tudo!
Olha que coisa maravilhosa. Veja que na sexta-feira São Paulo fala, ó, não fica preocupado não se eles tirarem a tua vida, né? Fica preocupado com quem pode tirar a vida e te colocar no inferno, né? Temei a esse, não é esse que pode tirar a vida. Oh, peraí, São Paulo, vai tirar a vida, eu vou perder a vida. Não, se você fica preocupado com as realidades temporais, você não consegue enxergar os valores de Deus. E qual que é o valor de Deus? A tua existência, porque tu é criado à imagem e existência de Deus. Você é a imagem de Deus. Então dai a Deus o que é de Deus. O que pertence a Deus? Quem é Deus nessa realidade? Eu sou todo de Deus, porque Deus é tudo em mim. Então logo, o que impera em Deus? A justiça. Não é assim que a gente aprende? Deus é justo. E se eu vivo essa justiça em Deus, eu consigo viver a justiça com os homens. Deus é amor. E se eu vivo o amor que é em Deus, eu consigo enxergar o outro como irmão, e não como um rival, somente que pode tirar o meu prestígio. Deus é, acima de tudo, comunhão. Então, se eu olho para a realidade de Deus, que é comunhão, eu não posso deixar com que meu irmão passe as realidades difíceis do tempo, as necessidades da vida. Sou um com o outro. Então, Deus é amor. Olha que ação importante que Deus nos faz conhecer nessa parte, nessa pequena frase. Quando ele fala, dai a César o que é de César, ele fala, se você dá a César o que é de César, é porque você entendeu o que é de Deus. Você é de Deus, e se você é de Deus, você não pode comungar com as realidades temporais, que são injustas, que não te conduz a um caminho de justiça, que não te traz a paz. Olha que coisa importante. O cristão não pode agir com as realidades contrárias à vontade de Deus. Mas sabemos que Deus é misericordioso pela segunda leitura e que nos dá essa certeza de vida nova, que renova a nossa instância de vida. Essa é a parte importante. Por isso que nós não podemos deixar de dar a Deus o que é verdadeiramente de Deus. Quem fez isso? Hoje eu estava celebrei as Eucaristias até então, e fiquei me questionando sobre esse ponto, e cheguei agora a essa conclusão como exemplo. Quem deu tudo para Deus? Uma pessoa que não é Deus, não é divino, mas é humano. Maria. Maria fez o quê? Ela sempre entregou, vamos dizer assim, o modo de dizer a César o que é de César. Como família, ela teve que participar da paga do imposto. Só não pagava imposto naquela época crianças e idosos. Os demais todos tinham que pagar o imposto. Então dai a César o que é de César. Seja justo diante dos homens para ser justo diante de Deus. Depois, quando Deus fala com ela, o que ela faz? Entrega tudo para Deus. Eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Simeão no templo entregou tudo para Deus. Quando viu a presença de Deus nos seus olhos, agora o vosso servo pode ir em paz, porque meus olhos contemplaram a salvação. Luz que brilha nas nações, glória do povo de Israel. Olha que ação importante. Então, se eu olhar para essa realidade, eu vou entender verdadeiramente o significado dessa frase, porque sou de Deus. E quem é de Deus é triste? Não. O que te tira a paz? Às vezes na vida tem coisas que nos tiram a paz. Não me respondam. Mas o que te tira a paz? Olha para a tua existência e veja. Essa realidade é maior do que Deus na tua vida? Aí vem uma frase medieval, que olha, já estou quase 8 anos aqui na nossa paróquia, né? Já faz tempo, né? Está na hora de se aposentar, né? Já, olha que beleza, né? 8 anos. Mas pensa comigo. Tem uma frase que eu já falei aqui durante 8 anos. É fácil. De um autor medieval. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Vamos dizer juntos? Quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. A alegria não é sinônimo de ser bobo, de ser palhaço, não, viu, gente? A alegria é estado de espírito, é paz interior. O que te tira a paz? É maior do que essa presença de Deus em ti? Então coloca Deus em primeiro lugar, não quer dizer que as coisas vão sumir, vão se dissipar, mas tendo paz, que é Deus consigo, você consegue administrar todas as realidades
difíceis do seu cotidiano. Então o Senhor nos convida hoje a tê-lo em primeira instância na nossa vida. O que tirava a paz para o povo do antigo Israel? Os fariseus e os mestres da lei, os partidários de Herodes, os sacerdotes do templo. O que tiravam a paz era o seu próprio orgulho, perda do próprio orgulho. Esqueceram que se tivessem Jesus, eles teriam tudo. Preferiram tirar Jesus para manter o seu orgulho. Quantas das vezes a gente também pode cair no erro de tirar Jesus do centro para viver as nossas realidades tristes do cotidiano, os pesos de nossa história, que não nos conduz ao mistério de Deus. Hoje o Senhor nos quer pessoas novas, quer verdadeiramente estar conosco, servir de todo o coração para que possamos ser felizes. Hoje rezamos também o Dia das Missões, por isso é importante rezar por todos os missionários, rezar por todos aqueles que levam a palavra de Deus, homens e mulheres, também sacerdotes, religiosas, que se colocam a serviço da comunidade para que o reino de Deus aconteça em meio a nós. Que Deus faça suscitar as vocações em nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.